Muito bem. João capítulo 9. Deixa eu ler um texto com você, irmão. Essa palavra vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Você nunca mais será o mesmo depois dessa palavra. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu creio mesmo de todo o meu coração no que eu estou dizendo. Então, João, eu quero ler aqui João capítulo 9 com você. Fica muito atento, não distraia por nada para você não perder. Até porque, né, irmãos, é a palavra do Senhor, vamos ter muita reverência à palavra do Senhor. João 9, 35 até o 37, diz assim, olha: Jesus ouviu que o tinham expulsado, está falando daquele cego que foi curado, e ele ficou tão crente, não é, que os fariseus expulsaram ele da sinagoga. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ou seja, você crê em mim? E perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. A gente só adora quem é Deus, não é? Então ele creu em Jesus como Deus. Ele não creu em Jesus como um profeta. Ele creu de todo o coração dele, e ele se prostrou e adorou. Muito bem, deixa a sua Bíblia aberta, eu vou ver alguns versículos com vocês aqui. Curve a sua cabeça, deixa eu orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, porque nós estamos diante dessa poderosa, dessa linda palavra. Nós cremos o que ela diz, que no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Então nós cremos, Senhor, que a palavra é Jesus. E quando nós nos aproximamos da palavra, nós nos aproximamos de Jesus. Quando nós reverenciamos a palavra, nós estamos reverenciando Jesus. Quando nós ficamos atentos à palavra, nós estamos atentos à sabedoria de Jesus. Senhor, e nessa noite nós queremos nos colocar aos pés do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, para receber a resposta que nós precisamos, a instrução que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós proibimos qualquer interferência, para nós recebermos do Senhor a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então queridos, essa é a história de um homem que era cego de nascença, ok? Irmãos, um negócio muito difícil naquela época, porque hoje a pessoa ser um deficiente visual, total como esse homem era, já é difícil demais, não é? Acho que uma das coisas mais difíceis, não é, que tem é a pessoa ser deficiente visual completa, não ter nenhuma visão, não vê nada. Mas hoje, a pessoa pode até aprender a escrever, não é? A ler, pode escrever e ler em braille, não é? Hoje tem muito acesso, não é, nos lugares para essas pessoas. Elas têm empregos, elas são protegidas, não é, pelo governo. Tem muita coisa legal. Mas naquela época, irmão, ser cego era sinônimo de ser mendigo. A única coisa que eles podiam fazer para viver era mendigar. E era o caso desse cara. Fala que ele vivia assentado pedindo esmola. Uma situação eu não digo nem uma situação difícil, eu estou falando de uma situação impossível, ok? Quem está comigo aqui? Quem tá me seguindo aqui, ok? Então, Jesus encontra essa situação, e quando Jesus encontra com aquele homem, os discípulos já foram logo: rapaz, que miséria, que situação difícil, quem foi que pecou? Assim que as pessoas são, não é? E os próprios discípulos disseram: rapaz, esse cara deve ter feito alguma coisa muito séria, muito grave, para ele estar vivendo essa situação aí, não é? E aí eles perguntaram: quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Jesus disse: não foi nem ele, nem os pais dele. Ele, olha só, eu acho lindo o que Jesus fala: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então veja bem, qualquer situação que a gente está passando, irmão, deixa eu te falar uma coisa, é uma oportunidade para a gente receber o milagre de Deus e o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida, amém? É muito lindo isso. Jesus diz: não,
o que está acontecendo com ele vai glorificar o meu nome, vai glorificar o nome do meu Pai. É por isso que ele está passando por essa situação. Que tremendo, que tremendo. Irmãos, então Jesus cuspiu no chão, a Bíblia diz, e fez ali uma espécie de uma pasta, não é? Com a terra, ok? E ele passou nos olhos do homem e disse para aquele homem: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o tanque do enviado. Aquele homem foi e ele voltou feliz, voltou vendo. Foi uma transformação tão radical. E aquilo que Jesus falou sobre ele, que a dificuldade dele, que a luta dele, que a tribulação que ele estava passando era para glorificar o nome de Deus, que a Bíblia diz que os vizinhos, quando viram o homem, aqui no versículo 8, fala que os vizinhos, que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que estava assentado pedindo esmolas? Sabe, irmãos, eu profetizo isso sobre a sua vida, que as pessoas que te conhecem, que sabem o que você está passando, vão ficar tão impactadas com o milagre que você vai receber, em nome de Jesus. Vão dizer: mas como que isso aconteceu? Foi isso que aqueles vizinhos disseram, mas não era ele que pedia esmolas. Uns diziam: é ele, outros diziam: não é ele, mas se parece com ele. Irmão, pensa, causou uma confusão. E o próprio ex-cego e ex-mendigo disse: sou eu, sou eu, olha eu aqui, sou eu. Coisa mais linda, irmãos. E eles ficaram perguntando então para ele: e como que aconteceu isso? Como que foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: foi Jesus. Foi Jesus, não tem nada a ver comigo, foi Jesus. Eu quero profetizar na sua vida que você não vai ter dúvida quando perguntarem: mas o que aconteceu? Como que você pagou aquela dívida? Como que você saiu dessa situação? Você vai dizer: não tem nada a ver comigo, foi Jesus. Foi Jesus. Irmão, foi um impacto tão grande nos vizinhos, na própria igreja. Os religiosos, os fariseus vieram com ele e perguntaram para ele no versículo 15: como que você voltou a ver? Ele respondeu: foi Jesus. Ele aplicou lama nos meus olhos, mandou eu me lavar, eu me lavei e agora eu estou vendo. Irmão, todo mundo que perguntava para ele ouvia falar de Jesus. Foi Jesus. Mas isso foi feito num sábado. Ele é um pecador, ele não guarda o sábado. Eu não sei quem ele é, eu só sei de uma coisa: eu era cego, agora eu vejo. Eu não tinha, agora eu tenho. Eu não podia, agora eu posso. Eu não era, agora eu sou. Amém, querido? Isso vai acontecer com você. Irmãos, a própria família dele, os fariseus ficaram tão impactados que mandaram chamar a família, porque eles queriam saber mesmo: será que esse cara não está dando um golpe na gente? Mandaram chamar a família. Chama a família dele. Lá vem a família toda, e para prestar depoimento. Vocês conhecem esse homem? Conhecemos. Ele era cego desde a nascença, desde quando ele nasceu cego. E como que ele voltou a ver? Não sabemos. Perguntem para ele, mais uma vez. Perguntaram para ele, o que é que ele disse? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Irmão, quando terminou essa história, o nome de Jesus tinha sido glorificado. Ele tinha mudado de vida. Uma coisa impossível aconteceu. Agora escuta bem, por quê? Por que isso aconteceu? Então esse texto que nós lemos, Jesus dá a resposta. Porque quando tudo acaba, quando aquele homem está curado, quando ele saiu daquela sarjeta, quando ele voltou a ver, e era impossível ele voltar a ver, quando ele foi expulso, os fariseus disseram: vai embora daqui, você virou um crente, você virou um seguidor dele, pode ir embora daqui. E ele foi embora. Jesus foi atrás dele, achou ele e falou com ele: e Jesus vai dizer para nós qual que foi, o que aconteceu. Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Ou seja, você crê em mim? E a resposta dele é: eu creio, Senhor. E ele o adorou como Deus. Então, qual que foi o segredo desse homem? Qual que foi o segredo desse homem? Fala para mim, qual que foi o segredo dele? Ele creu. Qual que foi o segredo dele? Diga: uma fé. Diga comigo bem forte: uma fé. Bem forte, diga: uma fé que remove montanhas. E esse é o nosso tema nessa noite: uma fé que remove montanhas. Foi esse o grande segredo. Você crê em mim? Eu creio, Senhor. Eu adoro. Foi esse o segredo. Por isso que aquela situação impossível foi transformada.
E é esse o segredo que vai mudar a sua vida e que vai dar um grande testemunho entre os seus vizinhos, dentro da igreja. A igreja vai saber. Não é a gente está falando do Claudinho toda hora. Do Claudinho foi curado. O Claudinho foi curado. É testemunho, Claudinho foi curado. O que aconteceu, Claudinho? O Claudinho vai contar a história toda hora. O Claudinho tem a oportunidade, irmão, de contar. Eu vou contar para vocês, vem cá, senta aqui. O cara pode não querer não ouvir o pastor Jackson, mas quer saber do Claudinho como é que foi que ele foi curado de câncer. E ele vai dizer: Jesus me curou, Jesus me curou. E o nome do Senhor é glorificado. Então, qual que foi o segredo? Foi a fé que remove montanhas. Então vamos ver aqui, ó. O que nós precisamos, eu quero te dar essa resposta hoje à noite. O que nós precisamos para termos essa fé que remove montanhas? Sim, irmão, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas. Mas você não crê? Você não agrada a Deus. O apóstolo Paulo ensina que aquilo que não procede de fé é pecado. Eu venho na igreja todo domingo, pastor. Mas você crê em Deus, você crê que Jesus é Deus, que Ele pode fazer o impossível. Então você não está agradando a Deus. Então, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a Bíblia diz, a nossa fé. Então, nós precisamos desesperadamente dessa fé que remove montanhas. Jesus disse que se nós tivermos uma fé, olha só, irmão, essa promessa. Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, diga como um grão de mostarda, importante isso. Quando eu mando você repetir, é didático, você guarda, diga como um grão de mostarda. Irmão, não diz do tamanho de um grão de mostarda, porque Jesus repreendeu a fé pequena. Ele disse: homens de pequena fé, pouca fé, crente bully, né? De pouca fé. Amém? Então, Jesus não gostou. Vocês têm uma pequena fé. Então por que ele está dizendo agora não? Se vocês tiverem uma fé tão pequena, não, ele não está falando isso. O que ele está dizendo é: se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, significa o seguinte: o grão de mostarda é pequeno, talvez uma das menores sementes, mas ele vai crescendo e ele se torna uma mega de uma árvore que os pássaros vêm se abrigar nele. Então, irmãos, Jesus disse que se nós tivermos uma fé como essa, que vai crescendo, é sobre isso que eu vou falar com vocês. Olha o que ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, como a cegueira, por exemplo, daquele homem, uma impossibilidade na sua vida, um impossível na sua vida. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Irmão, só os crentes digam: nada me será impossível. Você precisa, eu também preciso, eu preciso também, nós precisamos dessa fé que remove montanhas. Qual o segredo? Vamos ver aqui comigo? 3 coisas que nós precisamos. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje à noite. Então, em primeiro lugar, uma necessidade. Uma necessidade. Então, João 9:1, quando começa essa história do cego, fala que Jesus, caminhando, viu um homem cego de nascença. Então, qual que era a necessidade dele? Qual que era a necessidade dele? Irmão, ele era cego, ele tinha necessidade de ver. Então, para começo de conversa, o que é que nós precisamos para ter uma fé que remove montanhas? Nós precisamos de uma necessidade, irmão. Essas necessidades, esses problemas são oportunidades para você exercitar sua fé. Se você não tiver uma necessidade, jamais você vai precisar exercitar a fé. Eu não tenho nenhum problema, eu tomei um comprimido para não sofrer, que funciona, e eu não tenho nenhum problema. Então você nunca vai ter fé, porque você só cresce em fé se você tiver uma necessidade. Você tem uma necessidade? Deixa eu ver. Quem tem uma necessidade? Oh, glória a Deus. Irmão, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Por isso que o apóstolo Paulo diz: tende por motivo de alegria o passardes por muitas necessidades, porque essa necessidade produzirá em vocês perseverança. A perseverança vai produzir experiência, e a experiência vai produzir esperança. Você vai crer. Entende? Então,
É maravilhoso. Então, se você tem uma necessidade, irmão, a necessidade está para a fé, como o peso está para os músculos. Não existe crescimento muscular se não houver peso, resistência. Glória a Deus pelas resistências, glória a Deus pelas necessidades. Então esse homem já começou bem. Ele tem uma necessidade. Deixa eu ver só aqueles que têm uma necessidade desse lado aqui. Quem tem uma necessidade? Oh, glória a Deus, aleluia. E desse lado aqui, quem tem uma necessidade? Aleluia. E vocês? Que maravilha. E vocês? Que delícia. Se tiver alguém que não tem, vem corre aqui que eu vou orar para você receber uma agora. Porque senão você não vai crescer em fé. Eu quero ler com vocês aqui Efésios 1:19. Olha só, irmão, amo demais esse texto. Amo demais, olha só. E qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos. Irmão, para quem crê, existe um poder disponível. Um poder supremo. Olha, um poder supremo. A suprema grandeza do seu poder para os que cremos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós temos uma necessidade, essa necessidade vai produzir fé em nós, não é? E aí, irmãos, eu vou tocar nesse poder supremo de Deus. É o exemplo da mulher enferma. Quer ver? Olha só, ela tem uma necessidade. Ela está doente há 12 anos. 12 anos doente. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos. Eu acho que ela era rica no começo. Porque, irmão, 12 anos, né, doutora Val? 12 anos tendo uma hemorragia. Eu penso que aconteceu com ela o seguinte: ela ia no médico, aí o médico conseguia melhorar um pouquinho, ela vivia mais uns meses, voltava e, irmão, 12 anos nessa situação. 12 anos. Quando ela sabe que Jesus está na cidade, ela enfrenta todo mundo e ela vai lá e ela toca em Jesus. Olha só, eu estou falando para você que quando nós temos uma necessidade, e essa necessidade, que é a primeira, é o primeiro requisito para gerar fé em nós vamos tocar em Deus e nós vamos receber esse poder supremo sobre a nossa vida. Então essa mulher vai lá e toca em Jesus. Jesus diz: peraí, para, quem me tocou? Todo mundo diz: não, todo mundo está te tocando. Você não está entendendo, está todo mundo te tocando. Não, ele diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder supremo, poder de Deus saiu de dentro de mim. Quem? Eu quero saber, quem me tocou? Ela disse: Senhor, fui eu, me perdoe. E Jesus chama a mulher e diz: mulher, foi a tua fé. Não foi isso? Ele disse: a tua fé te salvou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: a presença de Jesus não garante que você vai receber o milagre. Porque se garantisse, irmãos, outros teriam sido curados ali. Aqueles que estavam tocando em Jesus teriam recebido um milagre. Ninguém recebeu o milagre ali, só ela. Por quê? Porque o que tirou o poder foi a sua fé. Então a necessidade vai produzir essa fé. Irmão, por isso que é tão importante a gente ter essa necessidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Essa necessidade que você está passando agora é um treinamento. Aleluia! Então por isso que você não pode desistir. Pelo amor de Deus. Não é verdade que eu estou falando para pessoas aqui, ó, que vieram aqui hoje à noite e já estavam pensando em desistir de tudo. Alguns de desistir até da vida, chutar o balde do emprego, sair do casamento, se revoltar com Deus porque agora descobriu que está doente. Eu tenho visto isso todo dia há 20 anos. Eu convivo com isso. Pessoas desistem. Não! A necessidade é um treinamento para você alcançar, para você conquistar aquilo que é grandioso, que se você não tiver essa musculatura espiritual, você jamais vai conquistar. Quem está me entendendo? Se a gente não tiver necessidade e a gente vencer cada uma delas, a gente vai ser um crente fracote, crente que desiste, crente que vive murmurando, que vive revoltado com a vida. Não. Então veja bem, quer ver um exemplo disso? O Davi, o que promoveu o Davi foi o Golias. Amém? Quem está comigo aqui, ó? O que promoveu o Davi? Foi o Golias. Depois que o Davi venceu o Golias, o rei mandou chamar ele. Eu quero conversar com esse cara. Eu quero que você trabalhe para mim. O que trouxe o Davi de trás do rebanho para trabalhar no palácio foi o Golias, foi o gigante. Mas peraí,
o Davi passou algumas necessidades antes. Ele estava cuidando do rebanho do pai dele, 12 ovelhinhas que eles tinham. 12 ovelhinhas, pensa num rebanho pobrezinho. E aí, irmão, apareceu um leão, uma necessidade. O leão pegou uma das ovelhas do pai dele e o Davi correu atrás do leão. Ele podia dizer: puxa vida, que azarado que eu sou só tenho 12 ovelhinhas e esse leão miserável ainda leva uma ovelhinha. E fica lá murmurando: eu não acredito, eu sou dizimista, eu dou oferta, eu oro, eu faço salmos, eu não acredito não. Treinamento. Ele foi lá com a funda dele, matou o leão, derrubou o leão, rasgou o leão como se fosse um cabrito. E ele ficou treinando mais agora, porque poderia aparecer outro leão. E ele ficou mais treinando mais, se preparando mais para outros leões. Aí apareceu um urso. E quando o urso veio, que o urso se levantou. Irmão, um urso tem aproximadamente 3 metros de altura. Guarde essa altura aí. Quando ele se levanta. E é interessante, porque quando o urso corre nas 4 patas. Mas quando ele chega perto da vítima, igual como o leão que urra, o urso se levanta, porque ele vira um monstro de 3 metros de altura, para ele intimidar a presa fica paralisada quando vê a altura do urso. Treinamento, necessidade. O urso ameaçando, e ele foi lá com o urso, lutou com o urso, venceu o urso. Quando ele chegou lá, no dia do teste dele, ele pensou: rapaz, quantos metros ele tem? 3. Pode vir. Eu já estou preparado. Eu já passei por essa necessidade antes. Eu venço esse cara. Eu venci, foi um maior de 3 metros. Ele tem quase 3 metros. O urso era maior. Eu venço ele fácil. Sua necessidade está treinando você para as coisas grandes que Deus quer colocar na sua vida. Não há vitória sem luta, não se engane. Não existe comprimido para não sofrer. Isso é mentira do diabo. Só tem um jeito de Deus preparar você para as coisas grandes, é através das necessidades que você tem. Então, se você tem uma, dê glória a Deus agora bem forte. Aleluia, eu tenho. Glória a Deus. Tá bom, segundo lugar. Então, a primeira coisa que eu preciso para uma fé que remove montanhas, uma necessidade, o cego tinha. E ele tinha uma top das galáxias. Ele tinha uma poderosa. Amém, queridos? Quanto maior a necessidade, maior a vitória. Repita isso: quanto maior a minha necessidade, maior a minha vitória. Se prepare para vencer. Agora vamos lá. Beleza, ele tinha uma necessidade, mas não pode parar aqui. Segundo lugar, ele precisava agora de uma palavra. Uma palavra, ok, queridos? Uma instrução, um comando, uma ordem, uma palavra de Deus. Então vamos lá, versículo 6. Dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: olha a ordem, irmãos, olha a palavra: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Agora preste muita atenção aqui nesse ponto, não perca isso por nada. Irmãos, esse é o ano da nossa frutificação. Quem diz glória a Deus? É o ano da frutificação. Eu não criei isso, eu não inventei isso. Eu creio que, irmão, Deus falou no meu coração. Esse é o ano da frutificação. Agora, essa é uma promessa. O problema é que às vezes nós não damos os frutos que Deus espera, porque nós estamos desprezando as instruções que vêm antes das promessas. Irmão, toda promessa de Deus para a sua vida traz antes uma instrução de Deus. Então, Jesus está dando uma promessa para ele: você vai voltar a ver, cara. Eu vou mudar a sua vida, você vai sair dessa vida de miséria. Você vai ter uma nova vida. Olha, todo mundo vai ver, Jesus disse isso. O que está acontecendo com a sua vida vai virar um grande testemunho que vai glorificar a Deus. Ele falou ou não falou? Foi uma promessa. Mas antes da promessa tinha uma, diga, instrução. Qual que era a instrução? Vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus passou o lodo com a saliva ali, não é? Passou aquela lama na cara dele e vai te lavar.
Irmão, claro que Jesus poderia ter curado aquele homem instantaneamente. Vocês concordam comigo? Está curado, acabou, não é? Ele poderia, mas ele está ensinando para ele. E ele dá uma instrução. Irmão, não foi fácil para o cego. Como eu te falei, não tinha asfalto, não tinha calçada, não tinha cadeira de roda. Foi difícil para ele chegar lá, numa outra cidade. Ele não questionou, ele foi. Jesus deu uma instrução para ele. Então veja bem, a gente gosta muito das promessas, mas a gente gosta muito pouco das instruções. Tem uma promessa tremenda para Abraão, quer ver? Pode até colocar aqui, Gênesis 12, o versículo 2 só. Tem 1 e 2 aí, mas eu quero ler com ele só o 2. Olha o que diz, olha essa promessa, irmão, todo mundo ama isso. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Você vai ser famoso, sê tu uma bênção. 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem que é essa promessa? Não é linda essa promessa? Antes de qualquer promessa tem uma instrução. Olha a instrução no versículo 1. Olha aí, versículo 1. Agora volta aqui. O 1 está aqui, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão. Irmão, não existe promessa sem instrução. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho uma promessa? Beleza. Senhor, como que eu vou alcançar a promessa? Me dá a instrução. O negócio que a gente ouve a promessa e vai embora. Calma. Jesus se fez pobre para que na sua pobreza eu fosse rico. Beleza, promessa, peraí, tem uma instrução, meu filho. Não é assim não, calma. Você tem que aprender a guardar dinheiro, tem que aprender, a Bíblia ensina a investir o dinheiro, a Bíblia ensina a ser generoso. Calma, tem instrução. Então veja bem, versículo 1, olha a instrução. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Ah, Senhor, mas eu saí da minha terra? Eu gosto tanto da minha cidade, não é? Eu amo essa cidade. Da tua parentela, sai da casa do teu pai. Tá bom, tudo bem, eu aceito. Vai para onde? Vai para um lugar que eu vou te mostrar no caminho. Irmão, pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Estou feliz em Ur dos Caldeus, uma cidade igual Palmas, top, não tem engarrafamento, linda, maravilhosa, melhor ar-condicionado do Brasil. Aleluia, não é? E aí, irmãos, e aí sai daí. Tudo bem, Senhor, eu não estava muito querendo sair, eu estava gostando de ficar aqui, mas é para sair. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te abençoar vai ser, olha, os teus filhos vão ser uma bênção. Vai tudo dar certo, mas sai daí. Mas para onde? Eu mandei sair, no caminho eu te falo para onde tu vai. Quem quer isso? Está entendendo? Mas irmão, se o Abraão não fosse, ele não teria recebido a promessa. Então diga assim, para eu ter uma fé que remove montanhas, primeiro eu preciso de uma necessidade. Glória a Deus, eu já tenho. Segundo, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma instrução. E Jesus dá uma instrução que não é brincadeira para ele. Cospe na cara do... Quem quer pegar uma cusparada aqui na cara? Isso faz parte da instrução. Entende? Não é humilhante. Agora vai te lavar no tanque de Siloé. Como que... Te vira. Uma instrução. Irmãos, quer ver uma coisa que eu acho tremenda aqui na Bíblia? Tem uma promessa que a gente gosta muito, que fala assim mesmo, que nós comeremos o melhor dessa terra. Quem ama esse versículo? Aleluia. Eu já penso naquele camarão roça, que eu amo, não é? Mas veja bem, de novo, isso é uma promessa. Olha a instrução. Se quiserdes e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Irmão, não existe promessa sem instrução. Ok? Agora deixa eu te dar esse exemplo para a gente terminar aqui, esse ponto. Um cara que eu sou apaixonado, não é? Um cara que eu gostaria de passar pelo menos uns 100 anos no céu conversando com ele. É o Josafá. Porque a Bíblia diz que o Senhor era com Josafá. O Senhor amava Josafá. Tudo que o Josafá fazia era abençoado. Fala que o Senhor confirmou o reino do Josafá nas suas mãos. E todo
todo Judá dava presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Fala que o Senhor colocou o terror dele nos povos em volta de Josafá. Ninguém vinha. Irmão, pensa no cara que Deus era apaixonado. Agora, Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Olha a atitude do Josafá. Por que Deus amava tanto Josafá? Olha o primeiro ato de governo do Josafá, em 2 Crônicas 17:9. Fala que eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Olha só, irmãos, percorriam todas as cidades de Judá, ensinavam ao povo. Por isso veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá. Quem está comigo aqui? Qual que é? Irmão, Deus ama o Josafá. Por quê? Porque ele ama a palavra. Quando ele assumiu o trono, já pensou? Todas as cidades do Brasil ser obrigatório o ensino da palavra de Deus? Só um presidente que assina um decreto desse. O Josafá fez isso. Agora olha só, irmãos, um dia o rei Acabe veio com ele, porque o Acabe era o rei de Israel, ele era o rei de Judá, então eles eram irmãos. O Acabe veio pedir socorro, porque os sírios tinham tomado uma cidade chamada Gileade. Por favor, nos socorra, nos ajuda, porque a gente não vai dar conta sozinho. Irmão, o Josafá disse, beleza, eu vou. Eu sou parceiro, sou irmão, estou junto. Minha obrigação é ajudar, mas tem uma coisa. 2 Crônicas 18:4. Disse Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Pensa, um cara que não se movia sem uma palavra, sem uma instrução. Não se movia. Aí, irmãos, o Acabe falou assim, não, tem 400 profetas em Israel. E aí ele chamou os 400. Todos os 400 disseram que ele ia vencer a batalha. O Josafá ficou só ouvindo aquilo ali. Aí o Josafá fez uma pergunta, versículo 6 desse capítulo 18 de 2 Crônicas. Não tem mais nenhum profeta do Senhor para consultarmos a palavra do Senhor? Ele não estava satisfeito. Aí o rei Acabe disse, tem um cara que não gosta de mim, o Micaías. E começou a falar mal dele. Ele disse, não fale mal do profeta, chame o homem de Deus, a palavra do Senhor está com ele. Aí o Micaías falou assim, profetizou assim, realmente, assim diz o Senhor, vocês vão vencer essa batalha. Até o Acabe se assustou, você só fala coisa ruim contra mim. Ele disse, o povo de Deus vai vencer, mas você vai morrer nessa batalha. Eu vi o povo de Israel sem pastor, você vai morrer. Aí sabe o que ele fez? O Acabe mandou prender o Micaías e falou assim, coloca esse cara na prisão, ele não come até eu voltar. O Micaías disse para ele, se você voltar, Deus não falou através de mim, pode me matar, porque era crime um profeta falar uma palavra que não se cumprisse. Se você voltar, Deus não falou através de mim. Irmão, mas o Josafá, então agora que tem a palavra, então é para ir? Micaías disse, pode ir. O Josafá disse, eu tenho uma palavra, eu vou. E ele foi. Só que quando chegou na batalha, o rei Acabe falou assim para o Josafá, porque o Acabe estava com medo. Quando a gente não tem uma palavra, escuta, a gente não tem segurança. Quando a gente vai só pela promessa, a gente fica com medo no meio do caminho. A gente precisa de uma palavra. E o Acabe não tinha uma palavra. Pelo contrário, ele mandou prender a palavra. Aí ele falou assim, Josafá, bora fazer o seguinte, você vai vestido de rei e eu vou vestido de soldado, tá bom? Porque ele sabia que o rei era o alvo principal do inimigo. E o Josafá disse, o Josafá tinha uma palavra, ele disse, de rei, de soldado, Deus mandou eu vou, vai dar tudo certo. E eles foram os dois, um sem a palavra, o outro com a palavra. Quando chegou lá, irmãos, a Bíblia diz que o rei da Síria tinha mandado os soldados da Síria pegarem só o rei. Só pega o rei de Israel, que era o Acabe. Quando eles viram o Josafá vestido de rei, lá vai o rei, e eles correram atrás do Josafá. E a Bíblia diz que o Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor desviou o exército de trás dele. E aí a Bíblia diz que um soldado lançou uma flecha ao ermo, para cima assim, ó. Tchum! Adivinha onde acertou? Acertou naquele que não tem a palavra. O que tem a palavra foi livrado, foi liberto, voltou vivo, vencedor. O que não tinha a palavra, e a Bíblia diz que além de pegar nele, pegou na brechinha da armadura. O cara estava com uma armadura. A flecha foi lá, era uma flecha daquelas que persegue, sabe?
Você tem uma palavra? Agora deixa eu te advertir, cuidado. Porque muitos têm uma palavra, não é? Jesus tinha uma palavra. Qual que era a palavra? Você é meu filho amado, em você eu me alegro. Você vai ser o rei das nações. Era isso que Deus estava dizendo para Jesus aqui, ok? Você é meu filho, meu príncipe, então você vai ser o rei. Você vai herdar o trono, você vai ser o rei das nações. Quem está comigo? Aí o diabo sabia que Jesus tinha uma palavra, que Jesus tinha uma promessa. Então o que ele faz? O que ele fez? Ele sabia que Jesus acreditava na palavra. Então o que ele fez? Eu não posso tirar a palavra desse cara, ele tem a palavra, mas eu posso adiantar. Eu posso tirar ele do tempo, porque para todo o propósito de Deus há tempo e modo. O que o diabo fez? Se você prostrado me adorar, eu te dou todas as nações da terra. Aí Jesus, opa, eu tenho uma promessa, que eu vou ser o rei das nações. Esse camarada está só abreviando o processo. Interessante, Jesus foi tentado em todas as coisas. Quem está comigo aqui? Jesus foi tentado em todas as coisas. E aí, irmão, o diabo pode não roubar a tua promessa, mas ele pode adiantar o teu processo. Cuidado, porque tem muita gente, eu tenho uma palavra, mas vai fora do tempo. Satanás é especialista, expert em te tirar do tempo. Irmão, se ou a gente peca pelo modo, a gente não tinha a palavra igual o Acabe, ou a gente pode pecar pelo tempo errado. Eu tenho a palavra, mas eu fiz antes do tempo. Cuidado. Você tem uma palavra, agora, o que você tem que fazer? Continuar buscando a palavra, para que Deus vá te dando as orientações, né? Então, eu recebi uma promessa, eu vou conquistar aquilo ali, então lá vai eu. Peraí, calma, eu não falei o tempo ainda, calma. Aí eu tenho uma promessa, agora eu vou continuar. Por isso que a Bíblia diz para meditar na palavra todos os dias da nossa vida, que Deus vai me dar a instrução todos os dias, no tempo certo. Irmão, cuidado. Olha, eu lembrei agora, quando a gente começou a construir, eu tinha uma palavra de Deus na Bíblia. Eu tinha uma palavra, tinha várias palavras. Deus foi falando comigo na minha leitura bíblica, no meu relacionamento com Ele, para eu começar a construção. A gente não tinha dinheiro nenhum, não é? Aí quando o pastor Paulo e Rebeca vieram aqui, eles não sabiam de nada. A pastora Rebeca me pegou fora do prédio. A gente pagava um aluguel caríssimo, um lugar horrível, que cabia 90 pessoas, a gente tinha 90 cadeiras. E a pastora Rebeca disse assim para mim: Jackson, ela é minha líder internacional. Ela disse: Jackson, saia daqui. Aquilo que ela falou não era uma profecia maluca, do nada. Tem gente que vive assim, de profecia em profecia. Não, eu tinha uma palavra. Quando ela falou, encontrou com a palavra que eu tinha para construir. Aleluia. Quem está comigo? E aí, irmãos, mas eu fiquei orando e falei assim: eu não quero errar. Tudo bem, eu já sei que é para fazer, mas é o tempo. Eu fiquei orando. Veio um irmão comigo, um irmão forte, um empresário forte. Ele disse: pastor, vamos construir a igreja? Vejo que és profeta. Tá bom, começamos a construção. Irmão, quando nós começamos a construção, eu recebi uma palavra, uma profetada. Na frente da igreja, eu ia saindo, a irmã falou: nós vamos passar a maior vergonha da história. As pessoas vão passar e vão dizer: começaram a construir e não terminaram. Xere, canturi, canturi, anda. Assim diz o Senhor, aleluia. Eu disse: tá amarrado, dentro de mim, tá amarrado em nome de... Nós vamos concluir. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Não é que a obra foi embargada lá. Eu falei: meu Deus, não, eu tenho a palavra. E Deus foi confirmando. Eu fui orar, eu falei: Senhor, eu ouvi errado. A obra foi embargada. Nós perdemos todo o dinheiro que a gente tinha enterrado na fundação. Eu chorei, porque os irmãos, quando ela profetizou, todo mundo disse: aí pastor, e agora? Eu disse: não, irmão, eu tenho uma palavra, pode ficar tranquilo, eu tenho uma palavra. Mas quando foi embargado, eles disseram: pastor, calma, eu tenho uma palavra. E fui orar desesperado: Senhor, eu que estou errado? Não, Deus disse: fica tranquilo. Deus falou comigo. Deus disse:
Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver. Ele falou lá em Êxodo para mim: você vai ver o livramento que eu vou dar. Tá, lembra quando Moisés disse: agora e agora? Deus disse: fica tranquilo, você vai ver o livramento que eu vou dar. Irmão, foi embargado e aquela cobrança em cima de mim. Aí a gente, depois que aconteceu, a gente trocou por esse terreno. Quando a gente trocou, não tinha nada aqui, não é? Não tinha nada aqui. Nós fomos quase os primeiros dessa quadra, era só mato, não tinha nem essa avenida aqui do lado, ó. Ninguém sabe, mas a culpa dessa avenida aqui é da igreja. Ninguém sabe, mas a culpa de ter a Havan aqui é dessa igreja. Não é? Dessa quadra ser uma das melhores quadras da cidade é da igreja. Ninguém sabe disso. Irmão, Deus falou para mim: eu não disse. Mas irmãos, eu tinha uma necessidade, eu tinha uma palavra, mas cuidado para Satanás não abreviar o tempo. E cuidado com a falsa profecia para terminar. Eu quero terminar bem no horário. Beleza, você tem uma necessidade? Ótimo. Você já tem uma palavra? Ótimo. E cuidado também. Agora, o que é que você precisa? De obediência. Terceiro lugar. Quer ver? Olha o versículo 6. Dito isto, Jesus cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E o que aconteceu? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Irmãos, então precisava de uma obediência. Deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos de obediência. Tem uma necessidade? Tem. Tem uma palavra? Tem. Você está cuidando do tempo e do modo? Tô. Você está vacinada contra a falsa profecia? Tá. Beleza. Agora obedeça a palavra. O que ele mandou fazer? Obedeça. Irmão, a Bíblia fala que o Abraão é o pai da fé, mas eu digo que ele é o pai da obediência. Porque pensa nesse camarada, que Deus fala para ele uma coisa: sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que é que ele faz? Estou aqui, chefe. E lá vai ele. Aí, irmão, ele leva o Ló. Todo mundo fala mal porque ele levou o Ló. Irmão, eu vou te falar uma coisa: eu acho que eu teria levado o Ló também. Porque o Ló é sobrinho dele e o pai do bichinho morreu. Ele está órfão. O Abraão, na verdade, fez uma obra de misericórdia. Ele disse: não, meu sobrinho, eu vou ficar com ele. Ele faria o que qualquer um faria. E agora que Deus manda ele embora, ele vai deixar o menino? Vai abandonar o menino para trás? Não, ele é filho. Era para deixar parentela, mas não filho. Quem está me entendendo? E ele levou o bichinho, está certo. Agora, quando o bichinho ficou rico, Deus deu outra ordem para ele: agora eu quero que você se separe do Ló. Irmão, pensa no cara obediente. Tudo bem, chefe. É para separar? É. E Deus falou para ele oferecer a terra que o Ló escolhesse, era do Ló. Ele falou: beleza, chefe, tranquilo. Ló, é o seguinte: se você escolher a terra da direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a da esquerda, eu vou para a direita. Pensa, meu irmão, no cara. Você faria isso? Escolhe aqui, pastor, esses dois carros aqui. De um lado, eu tenho aqui uma SW4, 0 quilômetro, top de linha. Do outro lado, um Fusca. O que é que o senhor quer? Irmão, eu vou fazer um sacrifício, eu vou ficar com a SW4? Aí, ele separa. Irmão, aí depois ele tem um filho que ele não conseguia ter. Pensa, o cara está com 99 anos e tem um filho. Aí Deus fala para ele: Abraão, eu quero teu filho. Pega esse menino que tu amas, sobe no Monte Moriá com ele e sacrifica ele ali para mim. No dia seguinte o Abraão está lá e: bora, menino, segura ele. Mas aí, vai sacrificar? Vamos sacrificar. E cadê o cordeiro? Deus proverá, vamos comigo. Pensa no cara obediente, esse Abraão. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Porque, irmãos, quem crê, obedece. Ah, eu creio em Deus, você obedece. A fé sem obras é morta, irmão. Religião não serve para nada. Eu obedeço, eu creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora veja bem, Jesus dá uma ordem
absurda para esse camarada e ele obedece. O Abraão obedece em tudo. Agora veja bem, lembra lá da transformação da água em vinho? Lembra? Foram correr para Maria, acabou o vinho, o que a gente faz? O que ela disse? Façam tudo o que ele mandar. Eles perguntaram, o que é que o senhor fala? O que é que o senhor manda? Qual que é a palavra? Encham as talhas de água. Absurdo, eles obedeceram. Agora levem as talhas cheias de água para o mestre de sala provar. Outro absurdo, o cara vai provar água. O especialista em vinho vai provar água. Mas eles obedeceram, por isso que eles tiveram milagre. Quem está me entendendo? Irmão, nós precisamos de obediência. Não só de uma instrução, mas nós precisamos obedecer à instrução. Agora, deixa eu terminar com isso aqui. O Abraão, eu tenho que falar, pai Abraão. Depois ele vai, depois lá no céu, quando eu chegar, como é que você fala esse negócio aí, rapaz? Não, mas tudo bem, eu tenho que falar. O Abraão pisou na bola. Agora, irmãos, olha qual que foi a pisada na bola do Abraão. Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Beleza, Deus mostrou. Quando ele chegou nesse lugar que Deus mostrou, qual que era o lugar? Canaã. Ele chegou em Canaã, o que é que tinha lá em Canaã? Fome, seca, miséria. O que é que o Abraão fez? Foi para o Egito. Muito bem, você não lendo a Bíblia. Ele não consultou a Deus aqui. Você pode ver na sua Bíblia. Ele não perguntou, chefe, olha, não tem o que comer, o que é que eu faço, irmãos? Deus não sabia? Quando Deus mandou ele naquele momento da história de Israel para Canaã, ele não sabia que estava passando uma necessidade lá. Irmãos, ele queria fazer um grande milagre na vida do Abraão ali. E o Abraão ficou com medo, fugiu para o Egito. Muita gente faz assim, foge para o Egito. Tem a necessidade, foge para o Egito, foge para o mundo, vai pedir dinheiro emprestado, mente, faz o que não deveria fazer, foge para o mundo. O que o Abraão fez? Fugiu para o mundo, foi para o Egito. Quando ele chegou no Egito, o rei do Egito se apaixonou pela dona Sara e queria casar com a dona Sara. Irmão, pior, pegou a dona Sara e levou para o harém dele. Eu tenho que falar isso, perdoe Abraão, eu tenho que falar. Levou a dona Sara para o harém dele. E aí, irmão, deu problema lá. As mulheres começaram a adoecer por causa da mulher do Abraão, que o rei do Egito levou para o harém dele. Aí Deus falou com o rei do Egito, rapaz, é por causa da mulher. Essa bronca toda aí na tua família é por causa da mulher do profeta que tu pegou, camarada. Ele disse, mas ele disse que ela era irmã dele. Mas você pegou, devolve. Irmão, o Abraão, o rei do Egito chamou o Abraão, rapaz, homem de Deus, como que você me conta uma mentira dessa? Você disse que a mulher era sua irmã. Ele contou uma história furada lá. Não, tudo bem, está aqui a tua mulher e olha, eu vou te dar uma indenização. E fez o Abraão rico. Deu uma indenização que enriqueceu o Abraão. Irmão, eu lia isso, eu ficava revoltado. Até semana passada. Porque veja bem, o cara ficou rico depois ele fazer um negócio desse. Quem já leu esse texto? Quem já ficou revoltado? Eu fiquei revoltado. Não, peraí, Senhor, deixa eu ver se eu entendi. O cara faz um negócio desse, prejudica o outro, e ele ainda se dá bem. Não. Eu não. Tá, agora eu entendi. Porque, irmão, quando o rei do Egito indeniza o Abraão, no meio do pacote vai uma moça gatíssima, Miss Universo, chamada Agar. A Agar foi dada para o Abraão ali no Egito. E o Abraão, beleza, me dei bem. Rapaz, sirvo a Deus mesmo, me dei bem. Não pega nada comigo, eu menti, prejudiquei o cara e fui indenizado, estou milionário. Só que ele levou a dona Agar. E lá na frente, irmãos, esse camarada vai adulterar, vai se deitar com essa mulher e vai gerar o Ismael, que é o pai dos povos árabes, que lutam com Israel até os nossos dias. Isso foi muito caro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quem está me entendendo? Nunca pense, irmão, que a desobediência, eu desobedeci, me dei bem. Ninguém sabe do meu adultério, ninguém sabe que eu estou curtindo pornografia escondido, ninguém sabe do meu pecado. Deus está me abençoando. Olha só, olha aí,
conta rechonchuda, está tudo dando certo. Não está. Você está levando a H. Isso vai dar erro. Ei, pastor, vira essa boca para lá. Eu viro. Vai dar erro. Vai dar... Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma necessidade? Ótimo! Você já tem uma palavra? Não. Eu queria terminar isso aqui te fazendo esse desafio. Pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia. Pelo amor de Deus, gaste menos tempo com a internet, seja sábio. Porque o que é que você está ouvindo o dia inteiro? Só conversa fiada, só desgraça, só papo furado. Como que você vai crer? A fé vem pelo ouvir a palavra, meu irmão. A fé não tem outro jeito, é pela palavra. Então você tem uma palavra? Não, então vai buscar a palavra. Ah, eu tenho, pastor. Então continue nela, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Busque a instrução de hoje. O maná se renova todo dia. Esse maná que você comeu hoje só serve para hoje. Amanhã você tem que buscar de novo. Quem está me entendendo? Isso é instrução. Ah, eu já tenho a palavra. Agora obedeça. Obedeça.